Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Vamos refletir hoje sobre mudança social. Pois bem, nós vamos refletir as revoluções e suas mudanças sociais. O que nós entendemos por revolução? Por revolução, compreenderemos os significativos acontecimentos que objetivam construir a sociedade ou reconstruir as sociedades em novas bases. Em termos históricos, sociológicos, não há um consenso, inclusive, acerca de como identificar de fato as diferenças entre uma revolta e uma revolução. Há sim diferenças, mas consenso não. Revolução, portanto, significa a tentativa de reconstrução orgânica, estrutural da sociedade. Uma revolução, por vezes, pode vir acarretada de uma revolta. Agora, pode também não vir precedida de uma revolta. O fato é que a revolução, e o próprio nome já diz, busca transformar radicalmente o cenário de uma sociedade, uma situação social. Pois bem, eu convido vocês a lermos alguns trechos do nosso livro e que, de modo muito didático e muito significativo, vão nos apresentar algumas revoluções. Nós temos, por exemplo, um tipo de revolução que é a agrícola. Veja que um tipo de revolução como a agrícola, por exemplo, não é proveniente de uma revolta, mas é uma revolução à medida em que transforma as bases sociais. A revolução agrícola consiste nas transformações decorrentes da peregrinação dos seres humanos ao longo do território. Em um primeiro momento, viviam da caça, pesca e da coleta. Com a sedentarização, ou seja, com a fixação em um único local, decidiram, por diversas razões, fixarem-se em determinados espaços. Surgiu a necessidade da produção de alimentos. A diversificação de culturas dependia de fatos climáticos e culturais de cada povo em questão. A confecção de instrumentos para o trabalho na terra configurou-se como um importante avanço na história da humanidade. Aqui está um típico ou uma típica revolução, ocasionada principalmente pelas mudanças climáticas, por exemplo. Ou seja, no decorrer do caminho da evolução, do progresso, como nós queiramos chamar, ou no caminho das transformações humanas, o homem foi levado a se adaptar. O que significa dizer que se antes as pessoas eram nômades, isto é, não tinham lugares fixos, caçavam para se alimentar, etc., em determinado momento surge a revolução agrícola no sentido de necessidade de plantar o seu próprio alimento, cultivar os animais. Portanto, a tal revolução surge à medida de uma necessidade ocasionada, sobretudo, pelas mudanças climáticas, pela dificuldade com as quais os homens lidavam em encontrar alimentos, por exemplo. Muito bem, um outro tipo de revolução foi a Revolução Inglesa. Vamos ler juntos. Foi um movimento de contestação contra um modelo absolutista, de um monarca absoluto. Lutava-se pela mudança nas relações de poder para que o rei não pudesse mais interferir no controle do comércio e da indústria. Buscava também que a criação de impostos fosse votada pelo parlamento e não sujeita apenas à vontade do rei. Um longo conflito civil resultou na derrubada da monarquia em 1649. Em 1660, a monarquia foi restaurada, porém definida segundo as solicitações dos revoltosos. Essa nova forma de governo foi decisiva para o expansionismo mercantil e para o desenvolvimento da indústria e de mercados consumidores. É interessante notar que até hoje o Reino Unido, a Inglaterra, possuem monarquia. É bem verdade que a monarquia inglesa não possui função parlamentar, função política direta,
é mais como uma função representativa, sobretudo uma função dentro da religião anglicana. Porém, os ingleses, muito embora tenham em determinado momento tentado eliminar, superar a monarquia voltou em 1660, foi restaurada e existe até hoje na Inglaterra, enfim, no Reino Unido. Outro tipo de revolução foi a Revolução Americana, ou seja, aquela que aconteceu nos Estados Unidos. Ocorreu no século XVIII, em 1776, uma revolução que objetivava acabar com o colonialismo inglês em terras americanas, especificamente nos Estados Unidos, no Canadá, etc. Essa revolução acaba por ter importante impacto sobre os demais laços coloniais presentes na América. A liberdade individual foi o elemento central dessa revolução. Por que essa revolução acaba sendo importante como um impacto para as demais colônias na América? Nós sabemos que a proclamação da República no Brasil, por exemplo, teve como forte inspiração aquilo que já havia acontecido na colônia norte-americana. Ou seja, os norte-americanos já haviam se libertado do colonialismo inglês. E aqui no Brasil, essa revolução e esse grande acontecimento alcança as terras brasileiras com uma grande e forte inspiração de libertação do Brasil, que até então era colônia de Portugal. Muito bem, um outro tipo de revolução é a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. A própria Revolução Francesa, inclusive, ocorre tendo como inspiração a Revolução Americana. Pois bem, o objetivo dos revoltosos era fazer frente aos resquícios do modelo feudal na França. Ou seja, queriam em especial uma mudança em relação à monarquia, o fim do poder monárquico. Essa revolução foi importante, pois serviu de exemplo para outras nações que também pretendiam pôr fim ao regime absolutista em suas terras. Nós sabemos que na França o rei foi guilhotinado junto com a sua esposa. E a partir de então, o parlamento, com as suas perspectivas ou novas perspectivas políticas, se consolidou e também a burguesia se consolida nesse momento. Pois bem, nós sabemos também que pouco tempo depois, Napoleão vai se tornar um imperador com o fim e o propósito de tornar-se o imperador do mundo. O fato é que a Revolução Francesa é um grande acontecimento, sobretudo porque em nenhum outro lugar havia se guilhotinado o monarca. Isto é, a própria população, na queda da Bastilha, marca o acontecimento irrevogável de busca por novos ares que não fossem ares monárquicos. Muito bem, um outro tipo de revolução é a Revolução Industrial. Mais uma vez, um longo processo de mudanças foi a característica da Revolução Industrial. Veja, foi a transformação no modelo de produção. Muda-se os modos de se produzir. Mudou-se a forma de produzir, saindo de um modelo artesanal, manufaturado, para a esfera industrial. Novos processos de produção e fabricação surgiram. Essa revolução demandou enorme quantidade de trabalhadores. Nós sabemos que a Revolução Industrial, ela possui duas faces. Isto é, uma grande e importante modernização no processo de produção, mas ao mesmo tempo um processo profundo de exploração e desumanização. Outra revolução, muito mais próxima de nós, é a revolução tecnológica do século XX. É verdade que tal revolução é difícil de precisar quando aconteceu. O fato é que trata-se de uma nova maneira de ver o mundo,
Usar tecnologias não significa apenas fazer uso de seu smartphone ou tablet, mas usufruir daquilo que se avançou na medicina, na agricultura, na engenharia genética, na comunicação e etc. Viver neste século tornou-se comum estar conectado e ser conectado a tudo o que a tecnologia pode nos proporcionar. Veja, é uma típica mudança estrutural que é marcada por uma revolução sem necessariamente ter uma revolta por trás. É a revolução tecnológica do século XXI. Uma outra revolução muito importante foi a Revolução Mexicana no século XX. Foi uma revolução que pretendia mudanças nas relações de trabalho e na distribuição das terras cultiváveis. Em 1910, 1% da população possuía 97% das terras. Os trabalhadores das indústrias eram submetidos a jornadas de trabalhos extenuantes, exaustivas, desumanas. Por meio da Revolução, liderada por personagens importantes como Pancho Villa e Emiliano Zapata, algumas transformações vieram. Terras foram expropriadas e redistribuídas, não, é claro, na proporção que o povo queria e precisava. Os camponeses tiveram pouco a comemorar. Os trabalhadores urbanos receberam direitos trabalhistas que lhes conferiram alguns avanços. Ainda assim, essa revolução não alcançou a totalidade de suas reivindicações. Pois bem, uma outra revolução é a Revolução Russa. No início do ano de 1917, no início do século XX, a Revolução Russa vai marcar o embate tão conhecido da Guerra Fria, isto é, entre capitalistas e comunistas. Liderados pelos Estados Unidos, os capitalistas se colocam contra a União Soviética. Como é que surge isso que nós denominávamos de União Soviética? A partir da Revolução Russa. E como ocorre a Revolução Russa? Lenin e Trotsky, dois líderes da Revolução, lideraram um movimento socialista contra a precariedade dos trabalhadores no campo e na cidade. Ou seja, a base desses dois revoltosos era o marxismo. Nesse caso, a ausência de propriedade privada e o controle pelo Estado dos meios de produção. Nesse caso, seria aquilo que nós denominamos como a típica revolta do proletariado, a revolução do proletariado segundo Marx, isto é, tomar os meios de produção. Ocorre que Joseph Stalin, quando morre Lenin, ele assume essa região toda e o movimento socialista proveniente próprio da União dos países socialistas, certo? O problema é que Stalin, em 1924, a partir do momento em que ele toma o poder, ele torna-se um grande ditador. Isto é, ele passa a agir com um extremo autoritarismo, de tal modo que todas as pessoas dentro dos países ou dentro das nações que compunham a União Soviética, todos aqueles que eram contra o Stalin passaram a sofrer perseguições, típico de um totalitarista. Ou seja, Stalin quase que desvirtua o primeiro ideal de Lenin e Trotsky. O fato é que Stalin torna-se um grande ditador. Pois bem, por último, a importância da Revolução Russa está no fato de ter inspirado outras revoluções, das quais podemos destacar a chinesa, liderada por Mao Tse-tung, Cuba, liderada por Fidel Castro e o Che Guevara, e no Vietnã, liderada por Ho Chi Minh, ou seja, a revolução socialista da União Soviética, ela inspira uma série de outros revoltosos a buscar uma perspectiva de liberdade. Com isso, nós
criamos e passamos, refletimos um panorama geral das revoluções que marcam definitivamente a sociedade como um todo. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.